Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente traz assuntos de comunicação interna, recursos humanos, liderança, cultura organizacional e hoje, inclusive, um tema bem interessante que é de finanças, que a gente vai conectar finanças, inclusive, com saúde mental, que acho que é um tema muito relevante que eu vou falar com a Isabel daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria dar alguns recados para você. Você que acompanha esse trabalho, a gente que já vem fazendo, a gente está chegando ao nosso 40º episódio já do nosso podcast, é um trabalho bem especial, bem legal. Eu sempre comento que é um laboratório onde a gente tem a oportunidade, muito mais do que trazer questões certas ou erradas, é trazer reflexões, provocações, pensamentos sobre esses temas que eu coloquei. Então, se você curte, se você gosta desse material, comente com seus colegas, compartilhe, também dê sugestões de outros temas que a gente pode trazer. E eu queria trazer aqui em especial um patrocinador, um parceiro do nosso projeto, que é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa que trabalha na melhoria da comunicação com os fornecedores, com os seus parceiros, através da televisão corporativa e através do aplicativo. Então, você que tem uma empresa que quer melhorar a sua comunicação com os seus colaboradores, o aplicativo celular é uma ferramenta muito importante. Então, para que você possa conhecer melhor a Prodigy, eles atendem a Michelin, a Balduco, a Renault, estão em mais de 30 países. É uma empresa muito grande. Recentemente, inclusive, ganharam o prêmio de Great Place to Work no Brasil. Então, tem um vídeo aqui rápido para você conhecer um pouco mais sobre a Prodigy. Por favor. Com a plataforma multicanal de comunicação da Prodigy, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Prodigy. Muito obrigado, Prodigy, pela parceria, pelo apoio nesse nosso projeto. E queria agora... Obrigado, Isabel. Muito bom ter você aqui. A gente já tinha, na verdade, conversado na época da pandemia, né? Já tinha feito um podcast. Na época da pandemia, Olha, exatamente. Né? Olha, parece que foi ontem, parece né? Que foi ontem. E a gente tem uma história, porque assim, em momentos diferentes a gente trabalhou na Ford, né? Exatamente, momentos diferentes, mas trabalhamos na mesma empresa, na Ford. Trabalhamos na empresa e eu fui apresentado, eu não me lembro exatamente por quem. Pela Mônica, a professora de inglês, Mônica Belodi. Foi pela Mônica, é verdade. Agora, eu lembro, agora você falou a verdade. E a gente fala um pouco sobre a questão de finanças. Isso. Eu quero depois a gente vai falar um pouco sobre esse tema, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente para começar. Antes de falar daquele currículo tradicional, o que você faz, a sua formação, né? Você trabalhou em algumas outras empresas também, inclusive presta serviços de finanças. Mas hoje, você pega, por exemplo, o Gabriel, que é um garoto que está próximo de você, ele fala... Tia, o que você faz no final do dia? O que você entrega quando você chega no final do seu dia hoje, seja do seu trabalho, né, do seu conhecimento? Se você pudesse resumir para o Gabriel, para as pessoas que estão aqui com a gente, o que você entrega, Isabel, no final do dia, assim, claro, na questão profissional, né? Sim, sim. Nossa, Fábio, uma pergunta bem interessante, né? Porque o que eu entrego no final do dia? Eu acho que no final do dia eu entrego... conhecimento sobre si mesmo. Porque quando a gente fala de dinheiro, eu estou falando sobre como eu me relaciono com dinheiro. Perfeito. Então, acho que é conhecimento sobre si mesmo, sobre você. Muito bom. E a Isabel já deu aqui uma pequena introdução, ela falou do dinheiro. Como eu sempre digo, a gente traz algum tema das nossas conversas, até para dar um direcional. É claro que a gente pode ir para outros pontos, mas até para a gente ficar mais assertivo. E o tema de hoje eu achei bem interessante, né? Que a gente fala justamente sobre isso, né? Dinheiro na cabeça e foco no trabalho. E a gente está vivendo, claro que não só por isso, mas está vivendo uma crise muito grande de uma saúde mental. Muito grande. Né? Claro que tem outros fatores também. Obviamente que a gente vive... Mas você vai provavelmente falar sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente vive um país muito endividado, as pessoas muito endividadas. Então é muito difícil você viver, né, com uma saúde mental nesse aspecto financeiro se está tudo isso acontecendo. Então eu queria trazer um pouco esse olhar, né? E aí até eu sempre falo isso, né? O papel nosso aqui da comunicação, até um pouco didático, é desvendar o óbvio, né? É tão óbvio isso, né? Mas não é, né? Não necessariamente. Não necessariamente. E a pergunta é, né? Aquilo que pode parecer óbvio, a minha primeira pergunta, por que esses problemas financeiros impactam tanto o clima organizacional, o desempenho no trabalho, né? Você fala, mas Fábio, essa pergunta é óbvia. E não necessariamente eu acho que é óbvio.
Por que que uma dívida minha, um problema meu, enfim, familiar, pessoal, impacta tanto no trabalho, na sua opinião? Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e que acho que vem mudando muito dentro de recursos humanos, é que no passado a gente falava assim, ó, quando eu chego no trabalho, eu deixo as coisas de casa em casa. Deixa a mochila na portaria. Deixa a mochila na portaria. Só que a gente começou a observar, e óbvio, eu não sou duas pessoas, eu sou apenas uma pessoa. Então, eu não consigo deixar essa mochila na portaria. Essa mochila me acompanha no trabalho. E aí, o que a gente observa, e são dados, né? A Serasa faz uma pesquisa periodicamente, a última pesquisa com as pessoas que estão endividadas, elas dizem que 82% dessas pessoas têm dificuldade de se concentrar e focar no seu trabalho. Interessante. Ou seja, as estatísticas dizem que esses problemas de endividamento levam as pessoas a ficar desatentas, porque ela fica pensando nas dívidas que ela tem. Muitas vezes, a gente sabe que as empresas colocam aqueles escritórios de cobrança e fica ligando para a pessoa. Então, o celular fica tocando ali sem parar, né? E a pessoa fica desesperada com aquilo e ela não foca. Então, na realidade, o grande detalhe é esse. Eu sou uma pessoa só e os problemas de casa vão para o trabalho, sim. E o endividamento é um dos motivos pelos quais a pessoa pode não focar e não fazer o trabalho adequadamente. E por um lado, assim, naquele momento do seu trabalho, você não tem como resolver isso, né? É diferente, por exemplo, se você não está focada, porque você precisa ler um livro, fazer um PowerPoint, um Excel da vida, né? Estudar um inglês. Então, você para ali e fala, nesse momento eu vou fazer. Mas o endividamento, não necessariamente você tem uma resposta rápida, né? Ou até, desculpa, até às vezes você tem uma resposta errada, porque você vai e fica aumentando esse endividamento. Aumentando. Porque aí você vê, como chama assim, oportunidades de empréstimos, esse tipo de coisa. Outros empréstimos, ao invés de pensar no problema. É isso, né? Exato. Ao invés de pensar no problema, por que eu me endividei, né? Acho que essa é uma questão importante. Uma das coisas que a gente observa é que esse processo de endividamento, ele tem muitas vezes ligado a como a pessoa, qual é o comportamento da pessoa ali no seu dia a dia. E muitas vezes, esse ambiente do trabalho, pode influenciar nesse comportamento. Então, por exemplo, o pessoal do meu trabalho sai todo dia para almoçar num lugar X. E aí eu falo, mas eu não posso, mas eu não vou porque... E você vai. Aí você gasta o seu cartão de crédito um valor que você não pode gastar. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de dizer isso, né? Eu sempre observo, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, muitas vezes você faz coisas que às vezes você não pode fazer. Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo já fez. Você fala, gente, mas por que eu fiz isso? Eu nem gosto daquela comida, eu nem gosto daquele lugar. Mas todo mundo foi, você acaba indo, né? O comportamento ali o meio ambiente acaba moldando muitas vezes as suas atitudes, os seus comportamentos e pode afetar a sua saúde financeira. É muito interessante a sua fala, porque às vezes a gente, quando olha a questão financeira, você vê coisas maiores, né? No sentido assim, né? Comprei um carro. Não são. Financiamento de uma casa, né? Aquilo e tal. Mas você está trazendo coisas muito do dia a dia, né? Quer dizer, e é muito legal. Você vê um filme, muitas cenas que aconteceram assim. Né? Ainda mais a gente que vai, às vezes, depende da empresa, né? Como você colocou, você está num grupo lá de coordenadores, de gerentes, né? De analistas, uma equipe nova. Você chegou na empresa agora, todo mundo vai naquele restaurante, você vai falar assim, não vou no restaurante. Por que eu não vou? Aí ainda mais a nossa cultura meio... brasileira, aquela coisa assim, nossa, mas ele é frio, né? E aí você não vai dizer pra pessoa, assim, não posso pagar aquilo, né? E aí você vai aumentando seu cartão de crédito com esses, entre aspas, com esses pequenos, né? É que, na realidade, os maiores endividamentos estão nas pequenas coisas. Porque os gastos grandes eu já sei deles e eu já me comprometi. Então, o carro é mais comum. Sim. Você já sabe, 1.000 do carro, 2.000 da casa. Você já sabe que, tipo, aquilo eu vou pagar e eu vou... Você vai pagar, tá tudo certo. Mas o detalhe é esse, você tem a casa e o carro.
Só que para isso, algumas coisas precisam deixar de acontecer. E muitas vezes a gente deixa de fazê-lo, deixa de pensar nisso e vai gastando. Então, na realidade, o endividamento ele ocorre de pequenas coisas que formam um montão no final. E você acha, Isabel, também que, por um lado, além desse tabu, entre aspas, as próprias empresas... Eu tenho uma dúvida, assim, de verdade, eu fico com uma dúvida das próprias empresas lidarem com esse tema dentro com seus colaboradores. Por uma outra questão, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalha com esses empréstimos consignados. Tá. Né? E aí, eu conversando com outras pessoas, conversando com os RHs, que é onde a gente conversa muito, eu vi duas visões bem diferentes. Tá bom. Bem diferentes, até queria te ouvir. Uma visão do RH dizendo assim, se o cara quiser pegar um empréstimo consignado, tá aqui, ele, assim, de modo geral, tá aqui, ele pode pegar, até porque, teoricamente, essa visão dele, teoricamente, ele pode pagar as dívidas dele e ficar mais tranquilo com a cabeça, porque se ele ficar todo dia pensando com a conta, pode acontecer esse tipo de coisa. Essa é uma visão simplista, mas tal. Perfeito. O outro RH fala, não, inclusive na nossa empresa a gente não libera, apesar que mudou agora recentemente a lei, parece que agora você pode pegar empréstimo consignado, inclusive de um outro banco que não seja o banco que a empresa trabalha, né? Na realidade você pode pegar através da sua conta da FGTS ali, direto. Isso. Você nem precisa, teoricamente, pegar uma aprovação. Mas não enfim, precisa, mas né? antes desse movimento, a empresa dizia assim, eu tive uma situação recente, tá? Não faz muito tempo. A empresa disse assim, eu como RH não libero empréstimo consignado, ou não é que eu não libero, eu não incentivo o empréstimo consignado. Perfeito. Eu não incentivo por isso, porque eu sei que às vezes a pessoa, também no afã de querer pagar as contas, chega no final do mês, ele não tem nem dinheiro, e você sabe melhor que eu como funciona isso, não tem nem pagamento para receber. Não tem pagamento para receber, Então você percebe que são dois movimentos bem diferentes, claro que depende muito da maturidade. Como é que você vê isso, as empresas lidando com essa questão? Eu estou pegando o empréstimo consignado como exemplo, mas assim, você acha que também passa um pouco por isso? Qual é o papel da empresa? E aqui, claro, eu não quero responsabilizar a empresa disso, mas ela pode ser um agente, entre aspas, de ajudar ou, entre aspas, prejudicar nesse sentido. Como é que você entende? A gente tem que voltar um pouco na nossa cultura. Nós, como brasileiros, nós temos uma cultura muito recente de estabilidade financeira. Então, nós temos a nossa memória inflacionária é muito recente. Então, a gente gasta o dinheiro hoje porque a gente acha que amanhã não vai poder comprar por conta da inflação, que até 94 era galopante. Isso aqui mudou e a gente continua fazendo isso, gastando hoje sem pensar no amanhã. Então, é a nossa cultura. Considerando que a gente sabe que é a nossa cultura, eu acredito que o papel da empresa seja dar informações para os colaboradores para usar o crédito da melhor forma. Então, é por isso que aí entra esse papel da empresa, no sentido de dar informação. Então, eu tenho feito alguns workshops e palestras em empresas, de empresas preocupadas, porque elas liberam o empréstimo consignado, mas elas acompanham. E aí elas estão observando que o número de empréstimos consignados está aumentando. E elas estão ficando preocupadas com esse número. Mas elas liberam. Mas elas me contratam para falar, olha, vamos pensar em como organizar melhor. Orientar. Exatamente. Vamos orientar esses colaboradores? Então, falo como organizar, falo a utilização de aplicativos, falo a questão de juros, inflação. Porque o que parece simples, que é taxa de juros, tem gente que não sabe o que é taxa de juros. Quando a gente fala que uma taxa de juros tem empréstimos que tem taxa de juros de 3% ao mês. Gente, é uma coisa 4% ao mês. É muito dinheiro. É muito absurdo, né? É muito absurdo. Então, o papel das empresas, eu acredito, que considerando a nossa cultura, é dar informação, porque muitas pessoas não têm a informação correta. Então, a empresa pode dar suporte orientando o colaborador na melhor forma de usar o crédito, porque o crédito em si não é ruim. O que é ruim é a forma que você utiliza este crédito. Não, e você falou uma coisa muito interessante. Eu estou na faixa dos 50 anos. A gente tem uma memória muito recente dessa escassez, né? Sim. Eu me lembro, na época do governo Sarney, 80% de juros, né? E aí, se você não faz essa leitura pragmática, você está trazendo, 3% é pouco, né? Para quem viveu 80%. Opa, muito pouco. Para quem não tinha comida outro dia, hoje tem um prato cheio de arroz, tá tudo bem. Mas 3% hoje,
na nossa realidade é muito. É muito, né? exato. Então, acho que é legal essa observação sua, né? Quer dizer, claro que cada um, a gente também não pode colocar uma linha reta, a vida, as pessoas são diferentes, mas é importante entender, né? A gente tem uma memória, uma escassez. Como tem uma escassez, assim, até de outras culturas, né? Da comida mesmo. Tem gente que compra muita comida porque tem uma história, né? Uma memória muito pesada. De não ter comida de não mesmo. ter comida. Então você vê lá, o cara compra um monte de macarrão, fala, mas pra que esse tipo de coisa? Porque tá muito ligada à própria escassez dele de história. Sim. Que tem, acho que é bem legal essa sua observação, porque não é uma coisa que veio do nada, não é assim, tipo assim, a gente já sofreu com isso, a gente, graças a Deus, não sofreu com guerras, assim, pesadas, como outros países, mas sofreu muito com inflação, né? E vem sofrendo, né? Hoje muito menos, mas... Assim, muito menos em relação à quantidade... Ao percentual de inflação, mas a inflação ainda é um dragãozinho ali que tá adormecido. Ele não tá morto, né? Mas na década de 80 que você comentou, eu também lembro. Eu lembro que eu ia para o supermercado com os meus pais, e aí tinha lá, a gente falava dos fiscais do Sarney, né? Isso. E aí o pessoal remarcando. A gente pegando, eles remarcando, era uma coisa horrorosa. Não, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui é mais novo, que eventualmente não viu isso, é imaginável. Você vai no mercado hoje, na hora do almoço, o preço tá totalmente diferente. Eu falei ontem na sala de aula, eu dou aula de macroeconomia, né? E aí eu tava falando ontem sobre isso para os meus alunos. Fiz uma atividade e coloquei uma informação da inflação do ano de 1964, que naquele ano a inflação foi 80% ao ano, naquele ano. Ainda foi baixo, né? Porque mais para frente chegou a 400% ao ano. E aí eles falaram, professora, como assim chegou 80% a inflação? Falei, gente, já vivemos dias muito piores. E aí eles não têm noção do que é isso. E é por isso que o papel da empresa nesse processo é orientar as pessoas nesse sentido. O que é inflação, o que é taxa de juros, o que é por que é taxa Selic, o que é taxa Selic e por que ela influencia no dia a dia para eu fazer as compras. Até uma pergunta, uma coisa que eu queria te perguntar, a sua formação é? Economia. Economia. Eu não sei se isso em algum momento é estudado lá, mas tem alguma coisa até de uma barreira psicológica que você acha? O que assim, porque, de novo, né? Eu tô até pensando até por mim mesmo, é tão óbvio algumas questões, e por que a gente trava, né? Porque assim, tudo que você está trazendo aqui, imagino que inclusive vai ser um desafio muito grande quando você vai nas palestras, nas empresas, né? Você acabou de falar que você faz isso, depois até quero que você me conte um pouco mais sobre isso. Mas, de novo, eu tô ouvindo a Isabel, tá muito claro isso, né? Por que quando a história assim, né? Eu sei que eu tenho que fazer exercício todo dia, por que eu não faço? Qual que é o seu olhar em relação à parte dessa questão financeira? Isso é muito interessante. Até o ano de 2002, a economia acreditava que nós tomávamos decisões em relação ao dinheiro de forma racional. Em 2002, o Daniel Kahneman, que faleceu recentemente, ele é autor do livro Rápido e Devagar. Ele ganha o Prêmio Nobel de Economia com a teoria dizendo que, olha, as pessoas tomam decisões em relação ao dinheiro, levando em consideração os seus sentimentos, levando em consideração vários fatores que não é a razão. A principal delas não é a razão. Então, o comportamento humano, ele influencia muito. Então, as nossas decisões, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, elas tomam conta na nossa relação com o dinheiro. Então, por isso, quando você fala da memória da escassez, tem a ver com isso. Então, por mais que eu saiba que eu não tenho dinheiro, por que eu estou comprando aquele monte de sapato? Por que eu estou comprando aquele monte de arroz? Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho medo de faltar aquilo. E aí eu não lido bem com isso. Então, tem uma área dentro da economia que é recente, uma finanças comportamentais. Legal. Que a gente estuda o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi sobre esse assunto, com base em finanças comportamentais, porque é exatamente isso. Então, como que é o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro? O que leva a tomar decisões? E não é a razão. Não é a razão. Tem um monte de coisa. Então, tem o que para mim faz sentido,
qual é a minha memória em relação àquelas questões. Então, tem vários outros elementos que dão suporte para a tomada de decisão. Então, finanças comportamentais é uma área nova da economia que eu tenho estudado bastante e que a gente tem observado que faz todo sentido, né? Quando você pensa em várias questões financeiras, não tem a ver com a razão, tem a ver com o sentimento. Assim, eu sou de humanas, eu diria que talvez o que menos tem a ver é com razão, né? Porque você trouxe alguns exemplos aqui, até como, a gente falou da escassez, mas até como uma recompensa, né? Recompensa, muitas vezes. Né? Assim, tudo bem, eu não tenho, mas eu compro aquele PlayStation, né? Não é o meu caso, mas enfim, eu compro aquele PlayStation porque eu quero uma recompensa. Exato. Pô, eu trabalhei pra caramba. Eu mereço. A gente fala assim, eu mereço. Eu mereço esse sapato. Mereço esse sapato, eu mereço essa viagem. Mas você tem dinheiro para viagem? Não sei. Não sei. Depois eu vejo como que eu faço. Então, essas questões são importantes nesse processo. Então, estudar finanças comportamentais, para mim, é um divisor de águas, porque a gente começa a observar esses comportamentos, inclusive no comportamento da pessoa economizar pensando no futuro, que é esse do outro papel da empresa, porque a gente, como RH, eu tenho que pensar assim, aquela pessoa, quando se aposenta, ela vai fazer o quê? Porque, às vezes, o problema não é nem dinheiro. Às vezes, o problema é a identidade social daquela pessoa. Perfeito. Então, eu preciso cuidar disso também. Então, eu preciso cuidar dessa identidade pessoal. Eu preciso cuidar da questão do dinheiro, dos relacionamentos. Então, todas essas questões são importantes quando eu penso na empresa como RH. E aí é que a gente observa o quanto a empresa realmente tem esse processo que a gente chama de EVP, né? Que é esse valor percebido da empresa pelo empregado, que ela realmente reconhece esse colaborador e para ela faz sentido trilhar este caminho. Então, você está entrando na empresa hoje, quais são os seus benefícios, como que a gente vai te dar suporte. No meio do caminho, eu tenho lá a preparação para aposentadoria, falar tudo isso, eu me aposento. E aí a pessoa faz esse caminho, né, de uma forma mais organizada. E é comportamento, basicamente é comportamento. Não, e eu acho interessante, Isabel, pelo seguinte, não sei se você concorda, até pensando até em outras áreas, quando você traz esse olhar dessa questão até mais psicológica, eu acho que às vezes desmistifica um pouco esse olhar financeiro meio, às vezes, muito pragmático, né? Parece aquela pessoa que só olha pro... Eu conheço, assim, aquela pessoa que só olha pro financeiro, parece até um pouco meio chata aquela pessoa, porque ela é tão pragmática. Quando você traz esses olhares até comportamentais, não, você pode lidar com isso de uma maneira bem colocada. E você, interessante, porque a sua fala inicial fala sobre isso, né? Que você faz no final do dia é se conhecer melhor. Então, se eu sei que eu tenho uma fraqueza para aquele assunto, por exemplo, eu trabalho com comunicação e eu conheço muita gente que faz um monte de coisa e tem uma grande dificuldade em se comunicar. Então, assim, tá tudo bem. Então, ele precisa encontrar, ou ele vai fazer um treinamento para fazer esse tipo de coisa, ou eventualmente vai contratar um profissional para dar suporte. Para dar suporte, como é o caso de finanças. Mas eu acho que você só consegue fazer isso se você se entende, se compreende, né? E se, no bom sentido, se aceita, né? Sim. Porque eu acho também assim, senão, pelo menos eu acho que tirou um pouco desse olhar que pelo menos eu mesmo tinha um pouco. Eu me lembro até da época da Ford, você tinha assim, aqueles caras que assim, são pragmáticos, não vou almoçar com você porque eu não tenho dinheiro, assim, até às vezes até um pouco chato, né, rude. E aquele que se perde totalmente, vai pro churrasco, vai pra festa, né, que quer ser um amigo de todo mundo. Acho que você pode ter esse equilíbrio, não é isso? Pode ter equilíbrio, mesmo porque uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, que as pessoas às vezes não sabem, mas a economia é uma ciência social. É de humanas, né? Importante dizer isso. Todo mundo fala assim, não, Isabel, você mexe muito bem com dinheiro, sabe de lidar com... É de matemática. É de matemática. Eu gosto mesmo, sei, e é uma outra questão. Mas a economia é uma ciência social, é uma ciência humana. A gente usa ferramentais estatísticos e econométricos para dar suporte às questões humanas. Então, a gente trabalha com as pessoas. E a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. E quando a gente é economista, eu sou um cientista social. Basicamente isso. E eu sempre tento lembrar muito isso, né? Porque quando a gente fala de economia e de finanças comportamentais, de lidar com dinheiro, eu estou lidando com pessoas. Com pessoas que têm limitações, com pessoas que têm sonhos e que, às vezes, não conseguem lidar com tudo isso junto.
Então, como que eu consigo dar suporte isso para as pessoas? Então, se a empresa tiver um programa estruturado para dar suporte para as pessoas em vários momentos diferentes da vida da pessoa que dentro da empresa, ela consegue ter um colaborador muito mais engajado. Super. Né? Porque, assim, ele sabe que tem a limitação nessas questões financeiras, por exemplo. Mas a empresa... eu entendi isso. Eu fiz um treinamento sobre esse assunto. Não, agora eu vou começar a pensar na aposentadoria. Eu tenho 20 anos, mas agora que é melhor começar a pensar, né? Porque eu tenho muito mais tempo. E aí eu vou começar... Então, quando a empresa dá esse suporte, esses treinamentos, workshops, acaba ficando muito mais claro para o colaborador. Ele vai ficar muito mais engajado, porque ele percebe a empresa se preocupando com ele, não apenas como colaborador, mas como pessoa, né? E aí ele consegue performar melhor, porque ele vai ter menos dívida, ele vai estar mais organizado, mais planejado e vai realmente performar melhor, né? Muito melhor para a empresa. Eu diria também. até que, mesmo que ele não tenha todas as suas dívidas fechadas, né, pagas, enfim, quando a empresa tem esse entendimento, talvez até para ela entender que às vezes precisa saber lidar com essas situações, né? Porque vamos combinar, tem coisas que não estão no seu controle. Pode acontecer um acidente, pode acontecer uma questão familiar, uma questão de saúde que foge, né? Total, porque exato. Tem aquilo que tudo bem, que é o supérfluo, mas tem coisas que não são. Então, quando a empresa tem esse olhar, é perfeito o seu comentário, porque também tem um olhar da empresa assim, vamos segurar um pouquinho a Isabel, porque nesse momento não está... Tudo que está acontecendo na família dela realmente impacta, né? Acho exato. Não é exatamente um paternalismo exagerado, não. mas é um olhar atento, né? Acho que é importante. Uhum. Porque eu até queria trazer essa pergunta para você, e a gente vê isso muito, né? Quando a gente vai para as famílias, o quanto que as famílias se perdem pela essa desorganização financeira, né? Você deve ter visto muito na sua vida aí, né? Às vezes o casal, principalmente, né? Os pais, como um relacionamento, digamos até um bom relacionamento, mas por essas decisões de um ou de outro, por entrar em contas que não eram, digamos assim, ou até para assumir essas coisas assim, da viagem, da lua de mel, dos sonhos, acabam entrando em situações bem complicadas. Queria trazer até um pouco do lado não só da empresa, como do lado da vida pessoal, né? Não sei se você, assim, não precisa contar, obviamente, nenhum caso, mas você deve ter visto situações assim, onde a família meio que se acaba pela questão financeira, né? Tem várias situações como essa, né? Tem várias situações que o casal são muito diferentes em relação às finanças, né? Um quer gastar muito, não pensa em nada, e outro quer segurar muito. E aí as coisas são terríveis, né? Então, essa é uma questão muito complexa. Quando a gente fala de relacionamento, até acho que eu tenho uma página que eu sou colunista, que eu fiz 2 vídeos a semana passada sobre esse assunto. O quanto é importante os casais falarem sobre dinheiro. Porque é um tabu muito grande que nós temos na nossa sociedade falar sobre dinheiro. É verdade. Então, os casais não falam sobre isso. Eu venho de uma família onde o meu pai e minha mãe sempre falaram muito sobre dinheiro conosco, desde que a gente era criança. Os dois trabalhavam e a gente sabia, esse ano a gente não pode gastar, porque tem que... Como na minha casa a gente sempre foi pobre, e para eles a educação era o fundamental na nossa vida. Então eles falavam, esse ano a gente tem que economizar porque eu tenho que pagar curso para não sei quem, para Isabel, outro ano tem que pagar curso para o Paulo, sabe assim? Então a gente sabia que a gente estava sem dinheiro e que a gente precisava se organizar para pagar curso, porque para a gente, para os meus pais, era importante o curso, porque a educação era muito importante, né? Então, tem famílias que não falam com os filhos sobre o assunto. E aí a gente vê muito os filhos assim, eu quero esse copo. Não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu quero. Aí o pai vai lá e compra. A criança não pode se frustrar, não pode ouvir não. Gente, se não ouvir em casa, vai ouvir na rua quando tiver adulto, porque a vida é frustração, né, gente? Sim. Não adianta, faz parte do jogo. Então, saber lidar com o dinheiro dentro de casa, entre os casais, com os filhos. Eu acho que eu tenho observado muito hoje uma dificuldade de falar com o dinheiro com os filhos também. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Como as famílias lidam com a questão do dinheiro com os filhos. Então,
tem uma mesada de R$10 por semana. Se gastou seus R$10, fica sem dinheiro. É assim que funciona. Então, a gente tem observado muito, eu observo muito isso. Eu sempre falo para os meus clientes, gente, falem com seus filhos sobre dinheiro. Diga que você não tem dinheiro. Ah, mas não, gente, não tem dinheiro. É isso, ponto, não tem dinheiro. Explica por quê. E aí a pessoa vai entendendo como as coisas funcionam. Então, assim, essa questão de lidar com o dinheiro dentro da família é muito importante. E a gente observa que algumas pessoas, em algumas situações, as pessoas não sabendo fazê-lo, acabam entrando em situações complexas, assim, né? De endividamento, de fazer compras equivocadas, muitas vezes. Não é simples. Eu confesso que, assim, em casa tem algo parecido com isso. A minha esposa é mais pragmática, é bem organizada. Uhum. Eu não sou uma pessoa, assim, mão aberta para tudo, mas tenho menos nesse sentido. E a gente tem um filho pequeno. E era bem nesse sentido mesmo. Não tem. Hoje não tem. É isso, Não vamos pro shopping porque não tem. Claro, não tem. Não tem nesse final de semana, mas pode ter no outro final de semana. Uhum. Eu acho bem legal esse exemplo que você está trazendo. Eu percebo que ele começa a entender um pouco melhor isso. Não é toda hora, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você trouxe agora há pouco, eu fiquei pensando aqui também, essa coisa do comportamento, porque no final da história, da mesma forma que acontece com os nossos, digamos assim, você quer dar um presente, não necessariamente presente só físico, mas fazer alguma coisa, essa compensação também passa um pouco por isso pelos pais, né? E aí você tem que ter esse equilíbrio, né? Uhum. Às vezes, ainda mais os pais que vivem trabalhando o dia inteiro, sobrecarregados, eventualmente sentem que estão devendo tempo para o filho, então achando que uma coisa física ali vai resolver. E não é o caso, né? Não é o caso mesmo. Então, mas eu acho que é importante isso. Eu acho que talvez o recado mais importante aqui é conversar com os filhos, inclusive de casa, como você falou, e desde pequeno, né? Desde pequeno. Lidar da mesma forma, assim, não comparando, mas falar de sexo, por exemplo, falar da questão... Todos os assuntos. Os assuntos, cada um no seu tempo, na sua da linguagem. Forma adequada. Da forma adequada, com a sua linguagem, com o vocabulário adequado. Sim. Você pode falar sobre dinheiro, né? Tem que falar. E tem muitas formas lúdicas hoje. Hoje tem vários joguinhos que você pode utilizar. Tem jogo de educação financeira. Tem vários joguinhos. Eu mesma, quando eu vou dar presente para criança, eu saio caçando joguinhos de educação financeira que tem para várias idades que tem. Super. E eu sempre dou para os filhos dos meus amigos por conta disso. E falo, gente, vocês precisam falar não para essa criança. Porque senão... Porque o que a gente percebe? A gente tem observado nas empresas uma geração que tem 18, 20 anos hoje, que acha que o mundo é deles. Né? Porque essa geração que não ouviu não. E aí que começa o problema do endividamento. Porque como ele nunca ouviu não... Ele não viveu a crise. A inflação. Não viveu a crise da inflação, perfeito. E aí ele tem um cartão de crédito com limite de 5 mil. O que ele acha? Tem 5 mil na conta. Tem 5 mil na conta. É isso aí. E aí ele começa o processo de endividamento. Então, a gente precisa cuidar dessas crianças hoje para não ser o endividado lá na frente. E aí tem o outro lado, né, Isabel, que a gente vê aí, e aí são as oportunidades, cada um olha de um jeito, que você tá vendo mais, todo mundo aí, as histórias dos jogos, das bets. Das bets, né, dos tigrinhos e tal. E aqui, assim, sem entrar em muitas polêmicas, assim, existe uma oportunidade que o mercado abriu para isso, né? O governo abriu, ele legalizou esse tipo de jogo, e aí, pensando num primeiro momento, tô com um problema aqui, eu vou jogar para conseguir. Mas a coisa vai se perdendo. Eu outro dia, assim, não sei se eu tava no metrô, em algum lugar, e tinha sem julgamento, mas assim, eu tava jogando ali toda hora, assim, eu falei, cara, como pode? E de novo, zero julgamento, de repente tá precisando, enfim. Mas assim, e aí você vê hoje em dia, aí você deve estar acompanhando no futebol. Muito. Né? Família sendo... Outro dia eu estava numa empresa conversando com uma pessoa, a filha dela, já com 30 anos, não é uma garotinha não, perdeu tudo, ela vendeu isso sem a mãe saber, ela teve que vender a casa, teve que vender o carro, e quando a mãe foi, tipo, entrar na casa, a casa não era mais dela. E a menina não era novinha, não, porque ela se entrou no endividamento, aí com o negócio de tigrinho da vida, foram agiotas, tal, pegaram a casa, a mulher perdeu tudo. Aí você fala, nossa, mas a sua filha tinha aqui 15 anos, tipo assim, aquela coisa de criança. Não, 30 anos.
Então tem uma, entre aspas, uma facilidade que tá no seu celular, né? Mas essa facilidade não existe, né, gente? Eu falo isso para meus alunos, gente. Tigrinho, quem vai ganhar é o tigrinho, entenda? Quem vai ganhar é o tigrinho. Não é você. Eu sempre falo isso. Porque essa realmente, o que você falou, é uma facilidade. O que parece fácil não é fácil. Na realidade, ele vai te dando... São os gatilhos que ele vai te levando a sempre jogar para querer ganhar mais, querer ganhar mais, querer ganhar mais. Só que você sempre vai perder dele. Essa e ganha é uma questão... fácil, né? Ganha fácil, mas não perde na mesma... Não, digo assim, eu digo assim, claro que não ganha fácil, mas assim, a sensação do ganhar... sensação do ganhar fácil, Eu não preciso trabalhar 8 horas por dia, eu fico jogando aqui. Exato. E eu falo isso muito para meus alunos, muito, 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 assim, eu tenho... Você tá vendo muitos casos também? Tenho visto muitas pessoas ali jogando, eu falo, gente, não façam isso, cuidado com isso, vira um vício. Eu tenho um caso de uma pessoa próxima que começou assim, estava precisando ganhar dinheiro, começou a jogar. E aí ela ganhou, e aí começa a perder, né? Aí começa a perder, e joga mais para poder ganhar e pagar aquilo. Assim, fez dívidas, assim, 40, 50, 60 mil reais. E a pessoa ficou desesperada, assim, sabe? Uma pessoa muito próxima a mim. Eu falo, meu Deus, mas, assim, como que fica, né? Como esse vício é uma coisa horrorosa. Pra você ter uma ideia, o quanto foi complexo, a pessoa teve que ir pro psiquiatra. Imagino. Tomar remédio, sabe? Crise de ansiedade. Virou uma questão de saúde mesmo. Tem que tomar muito cuidado. É muito complexo isso. É que, por um lado, né, quando você traz a questão, por exemplo, de em casa conversar sobre isso, talvez diminuiria muito essa questão. Se eu sou casado com você e a gente já tem uma situação X, vamos viajar? Não, Fábio, a gente não dá para viajar agora. Eu posso ficar frustrado naquele momento, mas passa. Aí eu vou aumentando essa bola de neve, aí eu não falo com você, né? E aí o salário daquele mês já não tá conseguindo cobrir. E aí eu vou lá e faço um empréstimo consignado e se bobear, faço sem te avisar. Volta e meia, você escuta essa história, né? Muito. Apareceu uma dívida que o cônjuge nem sabia que o outro tinha. É o mais comum. E nem acho que no primeiro momento que é de sacanagem. Assim, não é que a pessoa foi lá porque ele gastou aquele dinheiro com uma outra. Não. Às vezes é para pagar a coisa dele mesmo, né? Mas isso vai virar uma bola de neve, né? E aí cria desconfiança, aí sim. Pro outro lado... começa o problema do casamento, né? Porque mas por que você tá gastando esse dinheiro? Por que você pegou o empréstimo do banco, Fábio? Aí na sua cabeça você tá imaginando um monte de coisa que eu tenha feito. Que não tem nada, no final das contas, que não tem para pagar a nossa conta. A nossa conta. Exato. E inclusive para evitar estresse entre nós. Exato. Mas o grande problema é a falta de conversar mesmo, né? No momento que o casal não conversa, e aí entra empréstimo, jogos do tigrinho e não sei o quê, acaba o casamento. Muitos casamentos acabam por conta disso. É muito ruim, muito complexo. E aí, de novo, né, voltando para as empresas, e você falou bem, até queria te ouvir um pouco sobre isso. O que as empresas estão fazendo hoje? Então, por exemplo, sempre fizeram, né? Então, só para lembrar um pouco da sua história, na época na Ford você estava na parte de RH. Isso, na Ford eu trabalhava na área de benefícios e da previdência privada. Que tem uma pegada dessa já de olhar para o futuro. Exatamente, tanto que a gente implementou lá um programa de preparação para aposentadoria. Legal. Inclusive, eu usei esse programa de preparação para aposentadoria com relação a finanças comportamentais no meu mestrado. Legal. Foi isso que eu fiz, né? Eu usei os dados da Ford na época, exatamente para dar suporte e mostrar o quanto é importante as pessoas pensarem nessa questão. Então, foi muito legal a gente ter implementado isso, né? Em outras empresas que eu trabalhei, a gente trabalhou muito com educação financeira também. Então, falar da importância de planejamento, fazer uma planilha, pega um papelzinho, pode ser qualquer coisa, sabe? Um caderno, anota as dívidas, sabe assim, coisa básica. Não precisa nada rebuscado. Minha mãe, até hoje, ela tem um papel, um caderninho que ela anota as coisas que ela tem que pagar. Ela recebe o dinheiro da aposentadoria dela, do meu pai, as coisas todas, ela vai colocando lá, PG, sabe assim? Perfeito. É o jeito que ela se organiza. Então, não precisa de muita coisa, né? Não precisa ter um sistema. Não precisa ter um sistema elaborado. Mas acho que nas empresas, a gente falar sobre isso é importante. Então, na Ford, a gente fez isso.
Quando eu trabalhei na CEA, a gente falava sobre essa questão também, bastante sobre isso, sobre educação financeira, essa importância. E foi por isso que eu acabei vindo a ter a minha empresa para falar sobre isso, né? Hoje você presta serviço, você faz palestras, o que você está fazendo exatamente hoje? Isso. Hoje eu faço palestras, eu tenho uma empresa de inteligência financeira e o objetivo é dar palestras e workshops sobre educação financeira. Quem te contrata basicamente são empresas. Eu tenho pessoas físicas também. Também legal. Tenho. Na verdade, eu comecei com pessoa física, como planejador financeiro mesmo. Porque aqui no Brasil a gente não tem muito o hábito, a gente acha que ter um planejador financeiro é para quem tem muito dinheiro. Só que não. O planejador financeiro é para te dar suporte a organizar as coisas do dia a dia, com investimento. Talvez até para quem tem menos dinheiro, né? Porque quem tem muito dinheiro, teoricamente... Para todo mundo. Não, quem tem mais dinheiro até tem uma equipe para te ajudar, né? Exato. Então, assim, a ideia de ter um planejador, eu comecei fazendo planejamento financeiro pessoal, né? E aí, quando eu saí do mercado, do mundo corporativo, abri minha empresa, e aí eu abri para fazer para as empresas também. Fazer workshop sobre educação financeira, para fazer palestras e, inclusive, o programa. Eu também tenho o programa de preparação para aposentadoria, esse que eu fiz na Ford. Ah, que legal. Eu também tenho esse programa para implementar para as empresas também. Então, se uma empresa quiser hoje, por exemplo, estou querendo implementar um programa de aposentadoria, preparação para aposentadoria, você faz? Faço. Você implanta? Implanto, exatamente. Você falou que você está dando aula também? Eu dou aula na Cruzeiro do Sul e no Senac. Do tema? Economia. Economia. Que interessante. Exato. E assim, esse mundo do empreendedor para você está sendo fascinante. Como é que está sendo para você esse desafio? É desafiador, né? Já há quanto tempo como carreira solo? 2 anos. 2 anos. 2 anos Aí já. você saiu do mundo CLT e começou a empreender. E comecei a empreender. É um desafio constante, né? Porque é muito, muito diferente, né? Totalmente diferente. Você tinha uns 20 e poucos anos 20 anos. 20 anos. Mais de 20 anos de CLT como executiva. E aí, vir para esse mundo foi um desafio enorme. Mas eu sempre quis, né? A minha transição de carreira foi exatamente essa. A minha preparação para a aposentadoria era sair desse mundo corporativo e ficar com a minha consultoria e dando aula. Por isso que eu fui fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, exatamente por esse motivo. Porque eu quero fazer isso até quando eu der conta, né? Quando for mais velhinha, assim. Mas você tá muito nova ainda, né? Não tanto, né, Fábio? Mas eu acho que é bem importante a gente pensar nessas questões. É uma preparação para a aposentadoria, né? Porque você se organiza para você trabalhar de uma forma que é interessante para você, né? Não, com certeza, né? E acho interessante porque, de novo, né? O tema... Aí eu até queria trazer esse aspecto, né? A gente já falou até no começo. Isso tem muito a ver com saúde mental, né? Porque eu não sei se você está acompanhando isso, até tem uma mudança. Começar agora, vai começar a partir de maio. Da agora, NR1, né? Me parece que talvez vai prorrogar, ter alguma conversa nesse sentido e tal. Sim. De novo, não é só sobre isso, mas também é sobre isso, né? Sim, que é saúde mental, né? Eu não sei se também você tem esses dados, o quanto desses afastamentos, o quanto desses questão do burnout, todas essas questões também estão ligadas à questão financeira. Você tem esse olhar um pouco disso? Tenho. Na realidade, nessa pesquisa do Serasa que eu comentei no início, eles também têm esses números, assim. 56% das pessoas dizem que tem ansiedade e crise de pânico por conta das questões financeiras. Quantos por cento? 56% das pessoas endividadas. E aí, às vezes, você vai achar que, não desmerecendo, que é o líder, nem é o líder propriamente que está tendo problema lá, o líder tóxico que eles falam, por exemplo. Pode ser que ele potencialize. Pode ser que aí potencializa, né? Na realidade, assim, porque a pessoa já tem problema, porque né? Ele não escuta, porque ele é mal educado, porque... Isso, Mas a origem está numa questão dele que... Na questão financeira dele. Interessante. Então, existem esses dados... Eu gosto bastante de acompanhar essa pesquisa do Serasa, que sempre traz dados sobre essas questões, então é bem importante. Então, a ansiedade, a depressão... Essas pessoas, elas acabam se afastando, elas ficam envergonhadas por estarem endividadas e se afastam do convívio familiar e aí causa depressão. Então, é uma série de consequências de saúde mental que vão se acumulando e vão piorando a saúde mental das pessoas e prejudicam o trabalho. Porque você falou um ponto que eu acho que ainda é um tabu nosso, né? Falar sobre dívida... É muito difícil, né? Muito. E às vezes as pessoas, eu até
conta uma outra história, que eu tô com um problema, mas não conta a origem, né? Não conta a origem. Por N fatores, enfim, cada um tal. Tanto é que tem que é um outro questionamento que tem muito grande nas empresas, eu até queria te ouvir um pouco sobre isso, que me veio aqui na cabeça agora, que é aquela história, e aqui sem julgamento, tá? Só queria realmente te ouvir a sua opinião. Eu vou ser contratado, eu estou no processo seletivo para entrar numa empresa nova, e aí vão olhar o Serasa e meu nome está sujo. E tem empresas, pelo que eu entendo, a maioria diz, não vou contratar. Já até ouvi alguns colegas, inclusive de RH, porque de novo, não conheço muita gente de RH, dizendo que eles nem olham isso muito, ou de repente olham o tamanho da dívida. Depende de quanto o cara vai ganhar, a dívida dele, tudo bem. Enfim, eu tenho o meu pensamento, mas eu queria te ouvir. Qual é o seu olhar sobre isso? Eu acho que essa é uma questão muito pessoal, que eu não acho correto a empresa ter esse olhar se a pessoa tá com o nome no Serasa, porque imagina que uma pessoa tá desempregada, imagina que você tá desempregado há 6, 7, 8 meses, né? É claro, você às vezes não consegue pagar a sua conta, concorda? Claro. Não consegue. E aí seu nome vai pro Serasa. E você quer procurar, você precisa do emprego para pagar a conta, pagar. Né? Ninguém quer ficar com o nome no Serasa, gente. Concorda? Ninguém quer estar o nome no Serasa. Então a ideia é, se você ficar olhando isso, você não vai contratar as pessoas. Ainda mais hoje, a gente tem um número muito grande de pessoas endividadas. Então, eu preciso que aquela pessoa vá para o mercado de trabalho, que ela consiga pagar. O que você pode fazer olha, eu vi que você está com o nome no Serasa. Eu já vi empresas que fazem isso. A gente vai te contratar, mas você tem 4 meses para resolver essas questões. Pronto. E a pessoa quer resolver mesmo, claro que óbvio. Alguém quer ficar com o nome do Serasa, gente? Ninguém quer ficar com o nome do Serasa. Recebendo cartinha, recebendo ligação, quer comprar um negócio e não pode. Ninguém quer. Então, assim, é uma situação delicada. Eu penso muito parecido contigo. Eu acho meio estranho você... Porque, de novo, né? Tem gente. Pode ser ter gente que até de má fé. Mas eu acho que a grande maioria não quer. Não. A grande maioria... se entrou numa dívida por essas questões que a gente acabou de falar. Sim. E porque tá faltando emprego, né? Talvez isso que você falou, acho que é interessante, ó. Até para a sustentabilidade mental, vamos combinar. X%, apesar que a empresa ela não precisa obrigar, ela nem pode fazer isso. Mas ela pode combinar. Né? Eu concordo contigo, porque eu confesso que acho um pouco estranho quando eu escuto essas histórias até também. hoje. A empresa... E tem um problema, porque a empresa não pode dizer, né? Muitas vezes ela não diz isso, né? Simplesmente não contrata. E aí você fica em umas conversas de comunicação que eu nunca tenho resposta. Por que eu não contratei o Fábio? Porque não tá adequado à função. Mas, cara, mas o perfil é perfeito. É porque foram verificar lá no Serasa da vida, por exemplo. Sem necessidade. Sem necessidade, né? E, de novo, né? O que isso... Sei lá, eu acho meio complicado. Eu concordo contigo. Eu acho que... Pode ter um combinado aí. Pode ter um combinado. Exato. Uma questão, né, de... vamos aqui acertar. Isabel, eu lancei um livro. Reflexões, provocações e dicas sobre a tal comunicação interna. Tá. Eu sempre trago aqui uma questão do livro, né, um capítulo que às vezes pode combinar com a nossa fala, que eu queria falar... sobre o livro, mas acho que eu queria depois fazer uma conexão com a gente. Para a comunicação interna, conteúdo é ouro. Uma das piores situações da comunicação é notar que os colaboradores colocam as mensagens, por exemplo, na caixa postal do spam, do e-mail. Você deve ter visto isso. E é muito frustrante. Mas vejam, e entre as várias perguntas que o profissional de comunicação interna deve fazer, que tipo de conteúdo a gente está divulgando? Que tipo de mensagem queremos transmitir? Que ação esperamos das pessoas ao verem aquele comunicado? Em que momento do dia estamos impactando as pessoas? Podem parecer perguntas simples, mas está em um olhar apurado que devemos ter. Os colaboradores da sua empresa são bombardeados de informações todo momento, todo dia, toda hora. O conteúdo da comunicação interna precisa ser algo relevante. Algo que realmente gere valor para as pessoas. Conteúdo para a comunicação interna é ouro. Ou, se preferirem, criptomoedas. Tem até a ver com a nossa conversa. Então, aqui eu sempre trago uma dica no livro. Converse regularmente com as áreas. Estude os temas. Se interesse por projetos, das ações, dos eventos.
E aí, trazendo até um pouco da nossa conversa de finanças, conteúdo é ouro, porque assim, não adianta ficar falando de finanças por falar, é bacana, é interessante. De novo, todo mundo sabe disso. Agora, quando você traz isso que você colocou no início, de comportamento, de dados, você traz uma pesquisa, como você falou, a pesquisa recentemente, isso começa a dar, até, eu acho, não sei se você concorda, começa até a quebrar alguns tabus que eu tenho, que eu tô vendo que não é só comigo isso, não sou só eu que vivo esse problema. Eu posso ter um pouco, até mais segurança de conversar com meu filho em casa, com minha esposa, com meu marido, né, com os meus pais. Eu acho que o conteúdo desse tema financeiro precisa ser um pouco mais, talvez até melhor trabalhado, como eu imagino que você faça nas empresas, não é isso? Acho que o mais importante nas empresas é a gente pensar como é que eu vou organizar isso para os colaboradores, dar dicas práticas mesmo, né? Então, às vezes, eu passo para os colaboradores algumas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Então, eu utilizo a ferramenta, eu falo sobre metas SMART, como criar metas e objetivos de forma SMART. Eu uso a ferramenta 5W2H para as finanças. Então, eu trago várias ferramentas que a gente tem e usa no dia a dia com esse objetivo. Então, é trazer coisas práticas que eu posso começar a fazer hoje. Então, é isso que eu tento fazer nas empresas, dar esse conteúdo para que os colaboradores possam fazer sozinhos e junto com a família. E sempre falo isso, a importância da família nesse processo. É muito importante que a gente entenda que a família precisa estar. Se você mora sozinho, é só você, óbvio. Mas se você mora com outras pessoas, que a renda está ali junto nesse processo, todo mundo precisa participar do processo. Então, eu preciso... Quais são as metas do ano de 2025? Vamos organizar junto as metas? E as crianças têm que participar? Tem que participar. Porque senão eles não vão saber o que está acontecendo. Tem que participar na medida que eles entendam, óbvio, mas eles precisam entender que existe uma questão financeira acontecendo, ou boa ou ruim, tanto faz, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Até porque, num primeiro momento, esse cara que nem você falou, que está com 18 hoje, 20 anos hoje, talvez, num primeiro momento, nem é culpa dele, né? Porque ele viveu uma história de uma fantasia, num conto de fadas, o pai dele nunca disse isso para ele, a mãe dele nunca disse isso para ele, sempre foi tudo pago, né? E tem pior, vou te contar uma história, não vou falar o nome, óbvio, né? Olha que interessante, uma pessoa adulta já, ela falou assim pra mim, fiquei muito brava com meu marido, porque ele falou pra nossa filha que a gente é pobre. Aí eu olhei eu fiquei preocupada, ninguém nunca falou pra mim que eu sou pobre. Eu falei, então é por isso que você tá endividada. Eu falei pra pessoa. Eu falei, como ninguém te falou que você é pobre, você precisa entender que as coisas são diferentes. Então, alguém precisa dizer que é pobre, né? E essa questão importante. E quando a gente fala que a gente é pobre... É que pobre vem um negócio, vários estereótipos, né? Então, mas não é, né? Então, sim, estou falando. Então assim, a gente não é miserável. É isso. Tá tudo bem. Não, e pobre não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, entendeu? Não, é isso, exato, né? Pobre talvez seja com as questões financeiras. E não tem dinheiro. Não, e mesmo assim, quando a gente olha no país, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Segundo o IBGE, nós temos hoje 56% da população que tem uma renda mensal familiar de até R$ 2.600. O que você faz com R$ 2.600? Nada, né, gente? É pobre, porque você não consegue nem pagar o aluguel, não vive, né? Ou seja, se você e quem ganha de 5 a 8 mil, é em torno de 10% da população, 5% da população. De 5 a 8 mil. E aí, quem ganha acima de 20 mil, a gente está de 1% da população. Então, a maior parte da população realmente é pobre, é isso. Não é miserável, mas é pobre, né? Então, e essa pessoa de 18 anos que está na empresa agora, gastando feito um louco, ninguém nunca falou para ela, então é isso. Não, perfeito. Eu acho que, de novo, eu acho que é muito legal isso que você está trazendo, porque... quebrar um pouco desse paradigma, né? E acho que é legal, que eu confesso que eu não sabia,
olhar isso, como você falou, esse comportamento financeiro, essas questões que tem uma Muito matéria importante. nova. Isso. Porque, de novo, e a gente não é obrigado a saber tudo. Você, na sua área financeira, você não é obrigado a saber de todas as áreas de marketing, de RH, de Não. jurídico. Aham. Mas se abrir para isso. Eu tenho o seguinte pensamento. Eu sempre falo isso. Ou eu vou melhorar aquela capacidade que eu não tenho, ou eu vou contratar alguém para me ajudar. Exato. Contratar não necessariamente financeiro. Às vezes eu vou fazer parcerias. Sim, É o que a gente faz muito, né? Exato. Aham. Mas eu preciso me reconhecer com isso, né? Principalmente. Exatamente. Se eu não reconheço que essa é uma fraqueza minha, Como que eu vou pedir ajuda? Porque pra mim tá tudo certo. tá tudo certo, né? E muito bom isso que você falou no início, no meio aqui, que eu acho que isso começa em casa, né, Isabel? Você até terminou nosso tempo aqui. Talvez esse seja o grande recado, né? É claro que as empresas devem fazer esse papel, como você colocou. É fundamental. Considerando a nossa cultura. É fundamental o seu trabalho, até quero depois que você dê aqui os seus contatos. Uhum. É fundamental esse trabalho que as empresas consideram a cultura. Uhum. Mas se você puder, talvez uma dica seja essa, né? Se você puder começar isso dentro de casa, seria o melhor caminho, né? O melhor caminho é dentro de casa, se organizando, falando com seus filhos sobre o assunto, para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, eles cheguem entendendo o que acontece realmente, como que usar o seu dinheiro, como que usa aquele cartão de crédito, como que usa aquele cheque especial, o que é necessidade, o que não é. E eu acho que é exatamente isso, assim, a gente precisa entender o que é necessidade e o que é desejo. Isso. E separar. Isso. E a partir daí a gente toma as decisões. Mas isso tem uma questão de comportamento, né? Então, o quanto eu consigo entender o que é desejo, o que é necessidade. Então, é importante que a gente entenda isso. E para as empresas, é preciso quebrar esse tabu de dizer que eu vou deixar lá na portaria a minha mochila dos problemas. Não vou deixar. Não vou deixar. Eu vou levar. E como que a gente lida com essas questões, considerando a nossa cultura. Perfeito. Obrigado, Isabel. Obrigada a você, Fábio. Muito bom. A gente já tinha falado online na época da pandemia, agora presencialmente. Muito obrigado pela sua oportunidade. Obrigada a você. Então, só para fechar aqui, para quem eventualmente quer também te acompanhar, conta pra gente, você está nas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Estou nas redes sociais, tanto como Isa Rocha _Bel no Instagram, e tem o Instagram da minha empresa, que é transformase.finanças. Transformase. Transformase, S-E no final. Depois a gente vai colocar direitinho lá. Tá bom. Então você tá lá no Instagram, tá no LinkedIn. LinkedIn, Facebook, TikTok, tudo. Tanto eu como pessoa física, como empresa, te procuro. Sim. Para uma palestra, para um workshop. Exatamente. Para olhar Pode essas procurar. questões financeiras, orientações. Exatamente. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado, pessoal, novamente, por essa oportunidade. Obrigado, Isabel. Obrigado, Project, né, por acompanhar e por apoiar nosso projeto desse podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Espero que todos tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. E até a próxima.